Vamos ler a Bíblia hoje? Dia 8, capítulos 23, 24 e 25 do livro de Gênesis. A morte de Sara. Sara viveu 127 anos e morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: Ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse: Já que vocês me dão permissão para sepultar a minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoá, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultar entre vocês. Efrom, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: Não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efrom, sendo ouvido por todos: Ouça-me, por favor. Pagarei o preço do campo. Aceite-o, para que eu possa sepultar a minha mulher. E Efrom respondeu a Abraão: Ouça-me, meu senhor. Aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher, Sara, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas, como propriedade para a sepultura. Capítulo 24. Uma esposa para Isaque. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Põe a mão debaixo da minha coxa, e juro pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar seu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sobre juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo, Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor.
Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor e irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e atirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente, para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai, para que eu e meus companheiros passarmos a noite. Por favor, diga se há na casa de seu pai, para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou: temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor. Por que ficarei fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim, o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois, lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: então fale. E ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: o Senhor, a quem tenho servido, enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca com um cântaro ao ombro, dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: de quem você é filha? Ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e a pulseira em seus braços, e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, diga-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. O casamento de Isaque e Rebeca.
Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca, deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: Deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: Deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: Não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com esse homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com os homens. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Beer-Lahai-roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois, o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Capítulo 25. A morte de Abraão. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoal e Tita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-roi. Os filhos de Ismael. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos, e os seus povoados e acampamentos receberam seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próxima à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esaú e Jacó. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou.
Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale o direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Capítulo 26. Isaque em Gerar. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os povos que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Rebote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaque foi para Berseba,
Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. O acordo entre Isaque e Abimeleque. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: Por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: Façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora, sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhe um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois, Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: Achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri e o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Vamos lá? Comentários sobre os capítulos. No capítulo 23, eu queria chamar a atenção para a postura de Abraão. Quando Abraão vai solicitar ali uma terra para enterrar, um espaço para enterrar Sara, ele já sabia exatamente o que ele queria. Ele já sabia aonde ele queria enterrar. Então, ele não vai sem nenhum propósito, contando com a sorte. Ele vai de uma forma específica. Isso a gente pode aprender bem com Abraão, em ser intencional naquilo que se quer. Está indo pedir de forma aleatória? Não, ele já sabia o terreno que ele queria, ele já sabia quem era o dono do terreno, ele já foi com o dinheiro preparado. Isso é muito legal. Outra coisa que a gente pode observar também nesse trecho é que Abraão tinha bastante condição financeira, ele tinha o dinheiro para morar em qualquer casa. Mas ele, obedecendo o chamado do Senhor, é que ele morava em tendas. E como a gente pode aprender isso, né? Porque às vezes, tendo um recurso financeiro maior, a pessoa já acha: não, eu posso fazer, eu posso acontecer, porque o meu dinheiro me permite isso. E quando você aprende a depender de Deus, a se submeter ao Senhor em primeiro lugar, não tem dinheiro que se coloque na posição de Senhor na sua vida, né? O dinheiro é só um acréscimo, mas a sua submissão é sempre ao Senhor. Isso é muito legal da gente ver na vida de Abraão. Agora, no capítulo 24, onde se encontra uma esposa para Isaque, o que é muito interessante na Rebeca é que ela também foi treinada para servir. Você vê que quando ela aceita, né, ser dada em casamento para Isaque, ela vai com servas. Então ela tinha servas, né? Eles tinham também recursos, eles tinham também condição, a família dela, mas mesmo assim ela serve o servo de Abraão e serve os camelos, 10 camelos, né? Ela tem esse coração generoso, né? Quem sabe mais ajuda quem sabe menos. Quem tem mais ajuda quem tem menos. E é interessante a gente ver essa característica tanto na vida de Abraão, na vida de Ló e agora na vida de Rebeca, né? Então você vê que é um histórico familiar sobre esse coração intencional no servir. E a gente precisa sempre aprender a servir de coração, não como algo obrigatório, mas como honra. Servir alguém é um princípio de honra. É honroso você servir. É honroso. Agora, no capítulo 25, tem a história de Esaú e Jacó. No versículo 34, a gente lê que Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E eu fiquei me perguntando, será quais direitos nós temos desprezado? Porque o direito é um privilégio, né? Ele, como filho mais velho, ele era privilegiado em algumas coisas. E nós também somos privilegiados em muitas coisas.
Mas será que nós não temos desprezado o tamanho privilégio? Quer ver um privilégio que nós temos como brasileiros? Ter acesso à Bíblia. Ter acesso à Bíblia, eu poder falar na internet, é um grande privilégio. Porque tem muitos países em que carregar uma Bíblia não é errado. É simplesmente proibido. É contra a lei. As pessoas são presas. São presas se forem encontradas com Bíblia. Então, é um privilégio. Será que eu tenho desprezado o privilégio de ter uma Bíblia? Será que eu tenho desprezado, feito pouco caso do privilégio de ter uma família, de ter filhos, de ter marido, de ter esposa? Será que eu tenho desprezado esse privilégio? Porque é muito fácil a gente ler as histórias bíblicas e a gente pensar, nossa, mas ele deu mole demais, ele errou demais. Mas acontece com a gente menospreza também os privilégios e as bênçãos que o Senhor nos dá. Que a gente possa estar atento a isso e não menosprezar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Amém? E no capítulo 26, para finalizar, é Isaac em Gerar. E aí a gente observa que Isaac, ele repete o mesmo erro do pai dele. O pai dele mente falando que Sara era irmã, de Abraão, e agora Isaac comete o mesmo erro, fala que Rebeca é irmã dele, com medo do pessoal matar ele lá por conta que Rebeca era muito bonita. E aí a gente observa que são comportamentos que se repetem, e se você for olhar para a sua própria vida, é bem comum que você repita comportamentos dos seus pais, comportamentos dos seus antepassados, comportamentos bons e comportamentos ruins. E a nossa oração é: Senhor, nos revela, nos mostra quais são os comportamentos ruins, porque normalmente a gente não sabe, Como diz meu pai, todo mundo é muito bom aos seus próprios olhos. A gente acha que a gente está sempre arrasando. Mas como Davi, ele ora: Senhor, mostra-me os pecados que me são ocultos, que a gente possa ter esse coração, esse pedido ao Senhor. O Senhor nos mostra onde nós temos errado, nos ajuda a mudarmos o nosso comportamento e a não repetirmos os mesmos erros dos nossos pais. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela sua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos, Senhor, porque através dela nós temos acesso a ti, através dela nós podemos crescer. Pai, nos dê o coração de Abraão, o coração de Rebeca, de Ló, que era um coração de servos, que se submetiam, que compreendia a honra que era servir outra pessoa, independente da condição financeira, independente do status. Nos dê, Pai, esse coração de servos em nome de Jesus. Senhor, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, o privilégio que ele tinha. Senhor, será que nós temos desprezado algum privilégio, algum direito que o Senhor já nos otorgou? Pai, revela-nos, nos ajuda, Pai. Não queremos menosprezar as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Senhor, e pela sua muita misericórdia, nos ajuda a não repetir os erros dos nossos antepassados. Deus, muitos erros que nós falamos, nossa, eu não vou fazer, eu não vou repetir, e acabamos repetindo. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Pai, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito nos dê força para mudar, para agir de forma diferente, para falar de forma diferente, para se posicionar de forma diferente, para a glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Curta, se inscreva e compartilhe. Até o próximo. Tchau.